E o texto que nós vamos trabalhar é Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Você pode abrir sua Bíblia, Atos 4, a partir do versículo 1. Como você já estava de pé agora há pouco tempo, eu não vou pedir que você se levante novamente. A gente faz a leitura sentado de peso. Atos 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. E a minha oração é que você hoje saia daqui, se ainda não sabe, mas saia sabendo do poder de Jesus. Essa é a intenção dessa meditação. Diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 em diante. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito preocupados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão, até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Meus irmãos, no capítulo 3, um pouco antes desse relato aqui, nós enxergamos Pedro e João à porta do templo. Porta do templo que era chamada Formosa. E diz a palavra de Deus que havia um mendigo aleijado, paralítico, que estava sempre sendo colocado na porta daquele templo. E obviamente um mendigo, ele só tem essa condição porque ele não tem recursos, é por isso que ele pede. E se ele era aleijado, ele não tinha como realizar algum trabalho. E é por isso também que ele pedia, ele mendigava ali. Obviamente as pessoas que mendigam nas ruas, mendigam em portas de templos, pessoas que não têm condições financeiras, pessoas que têm deficiências físicas ou qualquer outra coisa nesse sentido, elas não são muito percebidas por nós, não são percebidas pela sociedade. As pessoas passam e é como se fosse uma pedra. Muitas vezes você deve ter passado no centro da cidade, numa catedral ali, e quantos mendigam ali na porta da catedral? E quantas vezes você vai passando para algum estabelecimento comercial ali por perto, e você passa até mesmo sem olhar, ou se olha, não tem no seu coração a compaixão que talvez tivesse no coração desses homens. A coisa se torna tão comum no nosso dia a dia de ver pessoas ali mendigando, precisando de algum recurso, que já não mais percebemos como isso é doloroso. Para pessoas todos os dias estarem ali, saindo das suas casas, sendo colocadas para mendigar, pedir por algum real, alguns trocados para comprar alguma coisa. Muitos que estão ali e em outros locais da cidade até mesmo são idosos. E isso traz uma tristeza no nosso coração quando a gente olha alguma pessoa mendigando, já numa idade bem avançada. Mas esses homens estavam ali não para dar àquele rapaz, àquele mendigo aleijado, aquilo que ele precisava para comprar o seu pão. Eles não estavam ali para dar o que ele precisava para comprar talvez a sua feira da semana. A igreja do Senhor tem uma
grande responsabilidade social também. Mas não adianta encher a barriga sem encher o espírito, sem fazer com que a alma das pessoas seja transformada, sem fazer com que as pessoas tenham de fato novidade de vida. E é por isso que Pedro olha para aquela situação e ele diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. Para muitas pessoas hoje, mais importante do que o recurso financeiro, mais importante do que talvez alguém chegar com a feira na sua casa, seria dizer: levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. Porque nesse momento que você recebe a cura em nome de Jesus o Nazareno, você tem uma vida nova, um olhar novo para as coisas, uma perspectiva nova. E aí você consegue tudo das mãos do Senhor através do seu trabalho também. Ele abençoa o seu trabalho, Ele abençoa a sua vida e Ele dá uma nova vida a cada um de nós. Só que isso trouxe uma inquietação muito grande em algumas pessoas de grande importância. Muitas vezes a gente fala em nome do Senhor Jesus e é incompreendido. Não precisa estar lá fora. Às vezes, mesmo dentro da nossa própria comunidade, somos incompreendidos pela forma que falamos de Jesus. Às vezes você falar com muita confiança a respeito de Jesus gera um certo temor de algumas pessoas. A gente diz: Jesus Cristo salva, e as pessoas dizem: sim, amém, Jesus Cristo salva. Você diz: Jesus Cristo cura, e as pessoas dizem: sim, Ele cura. E você diz que Jesus Cristo liberta, e as pessoas dizem: sim, eu creio, Ele liberta. Mas quando acontece na nossa casa, será que a gente tem a mesma confiança, a mesma intrepidez de dizer: Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele vai salvar na minha casa, Ele vai libertar na minha casa, Ele vai curar na minha família? Então muitas vezes a gente não consegue compreender a extensão do domínio do Senhor sobre tudo e sobre todos, e não consegue também entender como Ele é poderoso. Perceba que esse mesmo Jesus Cristo, que é invocado por Pedro para a cura desse paralítico, é o mesmo Jesus Cristo que hoje nós cantamos louvores a Ele, subimos à sua casa para agradecer por todas as coisas que Ele tem feito por nós. E é o mesmo Jesus Cristo que nós dobramos os joelhos e oramos todos os dias, porque confiamos no seu nome. Glória a Deus. Esse Jesus Cristo, Ele ainda faz todas as coisas da mesma forma. Ele ainda faz milagres, Ele ainda opera maravilhas. E a gente não pode perder isso de vista, simplesmente porque algumas pessoas falam do nome de Jesus de forma deturpada, porque pessoas pregam de forma infiel às Escrituras. Jesus Cristo é o mesmo, Ele não muda. Aquele que curava o paralítico ainda cura sim. Aleluia! Algumas pessoas dizem: mas daquela forma que às vezes a gente vê na televisão? Não precisa de estardalhaço, não precisa de alarde. Jesus Cristo cura até mesmo no secreto do seu quarto. Amém. Jesus Cristo ouve a sua oração, mesmo que você não pronuncie nenhuma palavra. Jesus Cristo opera, mesmo que você não oferte nenhum valor monetário. Porque não depende do seu dinheiro ou das suas condições para operar. Ele operou na vida desse mendigo apenas com o seu nome sendo invocado. E nisso nós precisamos continuar crendo. Mas nós percebemos no texto lido que Pedro e João falavam ao povo. E Pedro e João falavam ao povo ensinando a respeito dele. Só que se aproximaram deles alguns sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eu brinco um pouco com essa questão de dizer que ali estava a alta cúpula. É como se aqui chegassem agora o presidente da denominação, pastor, presidente, algo do tipo, uma junta diaconal, presbíteros e tudo mais, para perguntar: olha, o que é isso que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão falando por aí? Em nome de quem? Com que autoridade vocês fazem o que fazem? Mas perceba que eles estavam perturbados, não somente por conta do ensino ao povo. No versículo 2 nós percebemos que eles estavam perturbados, porque Pedro e João falavam que em Jesus havia a ressurreição dos mortos. Mas nós sabemos que isso acontece. Jesus Cristo apenas não cura os paralíticos, não cura cegos de nascença simplesmente. Ele ressuscita mortos, sim.
Se você vai para o Antigo Testamento, você percebe que Lázaro estava morto há 4 dias, cheirava mal, e ele disse apenas: Lázaro, vem para fora. Não precisou de muita coisa, só precisou que as pessoas retirassem a pedra e ele dissesse: Lázaro, vem para fora. E a palavra do Senhor, ela tem sim poder. A minha palavra não tem poder nenhum. Se eu disser para qualquer pessoa: vem para fora, ela não vem, principalmente quando está morto. Se estiver viva, ela vem se quiser. Ninguém é obrigado a obedecer minha palavra, mas a palavra do Senhor a gente obedece, não porque é obrigado, mas porque confia nele. Nós não fazemos nada para o Senhor porque somos coagidos a fazer, mas fazemos porque sabemos que nele nós temos o melhor caminho. E é por isso que naquele momento Lázaro revive o poder que há no nome do Senhor, na palavra do Senhor. Mas não só isso. Em seu nome Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Estava morto, mas ressurgiu. Ah, foi o poder de Elias? Não, foi o poder do nome do Senhor, através de um servo seu fiel chamado Elias. Nós não operamos milagres, mas Jesus Cristo opera. Se nós nos colocamos na sua dependência, Ele continua fazendo as mesmas maravilhas que fez na época dele. Basta que nós cremos. Mas não só isso também, pelo poder que há no seu nome, Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita. Então nós percebemos pelo menos 3 exemplos de pessoas que foram ressuscitadas através do nome do Senhor, através do poder que há no seu nome. O que seria para ele ressuscitar, depois de ressuscitar mortos, curar um paralítico? O que seria para ele fazer daquela pessoa alguém que agora anda, alguém que agora tem uma vida digna, que não precisa mais mendigar, mas agora vai ter condições de levar a sua vida da melhor forma possível? E mais ainda, sair dali saltitando e louvando ao Senhor e agradecendo pela cura. Para o Senhor isso não é nada. Para nós é muita coisa. Para nós é uma grande maravilha. Então, sobre essas maravilhas, o povo era ensinado e cria, porque ele via que tudo aquilo que Jesus fez no passado, fazia agora. E é isso que a gente vê hoje. Tudo que ele fazia no passado, quando a gente lê todas essas passagens da Bíblia, a gente percebe que ele faz hoje também. Mas por que não acontece com tanta frequência? Porque a gente já sabe que ele é poderoso. Isso não depende, a nossa fé não depende disso. Nós temos fé naquilo que ele já fez. E se ele não fizesse mais nada, a nossa fé não seria abalada. E a nossa vida não seria diferente. E nós não deixaríamos de crer nesse Deus que é poderoso, sim, para fazer qualquer coisa, que a gente pense ou que a gente não pense. Que a gente peça ou que a gente também não peça. Jesus Cristo opera milagres no presente, sim. E nesse presente, nesse momento aqui, ele tinha acabado de operar. E as pessoas constatavam com seus olhos o poder de Deus, que era ensinado e vivido. Mas isso incomoda algumas pessoas. Como nós da alta cúpula não participamos desse milagre? 2 apóstolos caminhando perto da porta do templo fizeram isso. Imagine hoje uma pessoa de alto cargo eclesiástico olhando talvez a pessoa mais simples de dentro da igreja, colocando a mão em uma pessoa, orando e dizendo: Senhor Jesus, faz a tua vontade. Se ela for lhe curar, restaura a vida dessa pessoa. E aquela pessoa tem a saúde restaurada. Graças a Deus que ainda temos homens e mulheres que não se importam com o status. Mas aqui nós sabíamos que tinha muitas pessoas que ligavam muito para essa questão de: eu sou um dos saduceus, eu sou mestre da lei. Ninguém sabe mais do que eu. Eu sou muito conhecedor das leis do próprio Senhor Jesus Cristo. Só que tem uma coisa: esses homens de fato não conheciam quem é Jesus Cristo e qual é o seu poder, a extensão do seu poder. E a gente percebe isso a partir do momento que lê o que eles falam para Pedro e João. E a gente olha aqui no versículo número 3, diz que eles agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte. Você só coloca na prisão pessoas que são criminosas. Você não coloca na prisão pessoas que fizeram bem aos outros. Mas foi isso que aconteceu. Pedro e João fizeram bem. Fizeram com que aquela pessoa fosse curada em nome de Jesus, mas estavam na prisão. Muitas vezes é necessário que, para que o nome de Jesus seja
proclamado e glorificado, a gente esteja também na prisão. Não precisa ser a prisão, talvez, do presídio Serrotão, nossa realidade aqui, mas pode ser a prisão de perseguição do trabalho, pode ser a perseguição da sua própria timidez, de não querer testemunhar do Senhor Jesus, porque você acha que as pessoas vão te rejeitar por isso. Existem várias prisões que você pode estar hoje, dentro desse calabouço, dentro dessa prisão, precisando ser liberto pelo Senhor Jesus, para que você possa fazer o trabalho que Ele quer que você faça, e que Ele capacita você a fazer. E ali, muitos dos que tinham ouvido a mensagem, eles creram. Mesmo com Pedro e João na prisão, a palavra do Senhor já tinha feito a operação necessária, já tinha feito aquilo para o que ela foi lançada. Eles foram ensinados não necessariamente para que pessoas conhecessem o nome de Jesus, uma pessoa que existiu e que morreu por alguns há um tempo atrás. O nome de Jesus ali foi proclamado para que existisse libertação. E é por isso que a gente percebe, muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. E aí você pode dizer, então houve uma crença, houve fé, mas onde é que está a libertação aqui? O profeta Joel dizia que naquele dia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí você volta para o mesmo Novo Testamento, Paulo dizendo aos romanos, olha, para que alguém invoque o nome do Senhor, ele tem que crer. Para crer, ele tem que ouvir. Para ouvir, alguém tem que ser enviado a pregar. Por isso que aqui eu posso crer totalmente que houve libertação na vida de muitas pessoas. Na vida de cerca de 5 mil pessoas. E eu creio que muito mais, porque aqui só contaram os homens. Não foi citado mais mulheres, crianças, idosos, nada. Então, perceba que o nome do Senhor é suficiente quando ele é proclamado para que pessoas creiam, sejam libertas, invoquem o seu nome e sejam salvas. Mas o que é libertação aqui é a salvação de fato. E quando diz que creram perto de 5 mil pessoas, e você vai um pouquinho antes na pregação de Pedro, você percebe que ali já tinham cerca de 3 mil. Então, em 2 pregações, em 2 momentos em que a palavra do Senhor é proclamada, cerca de 8 mil pessoas são transformadas. Talvez você já tenha passado por momentos como eu já passei, e perceber que a igreja, ela meio que para, ela não consegue mais crescer. Cultos e mais cultos, pregações e mais pregações, e a gente não percebe pessoas sendo convertidas. Mas creia ainda que Deus faz. Amém. É muito melhor que nós tenhamos apenas uma alma sendo convertida por Ele, do que inúmeras pessoas aderindo a uma filosofia. Amém. Quando a gente prega Cristo e Cristo crucificado, há transformação de vidas, há fé verdadeira, há salvação, há libertação. Então nisso nós percebemos que a pregação de Cristo e Cristo crucificado não tem sido tão grande assim. E é por isso que a gente não percebe um número tão grande em massa de conversões. Isso deve nos atemorizar, com certeza. Porque nós fomos chamados a pregar Cristo. E nós fomos chamados a ser fiéis a essa palavra. Então, a partir do momento que nós voltarmos para Cristo e voltarmos a pregar essa palavra, e somente ela, pessoas vão se dobrar aos pés do Senhor. Não tenha medo de falar de Cristo. Não se envergonhe do Evangelho. Mas fale, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui 5 mil creram. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém, diz o versículo 5. Nesse momento, pode ter certeza, muitos de nós, ou todos nós, estaremos com as pernas tremendo. Eles vêm nos interrogar. Eles vêm perguntar o que a gente fez. E a gente pode se defender da seguinte maneira: a gente apenas orou para que um paralítico fosse curado. Apenas a gente falou que em nome de Jesus ele deveria andar. A gente não fez nada de mal. Eles podiam se defender de forma pessoal, dizendo: olha, nós não fizemos mal a ninguém, nós não somos criminosos, nós não defraudamos ninguém em nada. Por que nós fomos presos? Mas aí eles fizeram da maneira que Estevão vai fazer capítulos depois. Quando você é atacado por alguém sem motivo, prega o Evangelho, fala de Cristo. Estevão, ele poderia ter se defendido,
Mas ele se defendeu, pregando o Evangelho, falando daquele que o salvou. E Pedro e João vão fazer da mesma forma. Versículo 6 diz que estavam ali Anás, o sumo sacerdote. A figura do sumo sacerdote é muito forte no Antigo Testamento. A gente percebe que só ele tinha condição de levar o sacrifício do povo. Esse homem deveria ser o mais consagrado, o mais santo, aquele que tinha mais contato íntimo com o Senhor. Mas aqui é um homem que duvida. Nós tínhamos ali também Caifás, João, Alexandre, todos que eram da família do sumo sacerdote. Veja que quanta gente, ao invés de estar dando glórias a Deus por tudo que tinha sido feito, vai agora perguntar por que tudo aquilo que estava sendo feito. Não existe porquê, existe para quê. Existe um objetivo. O objetivo é que Cristo seja glorificado nas nossas vidas, através das nossas atitudes. E aí, o versículo 7 diz: mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. E aquela autoridade toda deles, parece que a gente está vendo, fala de maneira bem altiva: com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo tudo aquilo? Falando bem indignados, como se tivesse sido uma coisa terrível o que eles fizeram. E aí o versículo 8 diz: Pedro, cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Todo aquele que se entrega nas mãos do Senhor Jesus Cristo anda cheio do Espírito Santo. Amém. Amém. E aí, cheio do Espírito Santo, a gente tem autoridade para falar dele. Cheio do Espírito Santo, a gente tem autoridade para testemunhar. Cheio do Espírito Santo, a gente tem autoridade para dizer: anda, e eles andam. Mas em quem? Em nome de Jesus. Eu não posso dizer: olha, porque eu estou falando, faça. Nunca. Eu não vou determinar nada, não vou declarar nada. Eu só vou dizer: olha, em nome de Jesus, seja feita a vontade dele, anda. Se for da vontade dele, vai andar. E ele diz: autoridades e líderes do povo. Ele reconhece quem eles são. Autoridades e líderes do povo. Eu estou me dirigindo a vocês. Só que agora vocês vão ouvir. Eu ouvi vocês. A pergunta foi: só que agora vocês vão escutar a respeito de um no nome do qual eu tenho autoridade para fazer o que eu fiz. Um no nome do qual todo o mal cessa. Todos os problemas são resolvidos. Mesmo que ele não sirva para nós apenas como a resolução de problemas. A gente sabe que ele é muito mais que isso. Mas aí ele diz: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, veja só, ele está prestando contas sobre uma coisa que ele fez a favor de um aleijado. Ele não fez nada de mal, mas ele diz: somos chamados a prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Então vocês, que sabem o que aconteceu, estão nos perguntando como é que ele foi curado. Nós vamos falar como ele foi curado. Saibam os senhores, e todo o povo de Israel, não era simplesmente para que ele soubesse naquela reunião fechada, mas era todo o povo de Israel que tinha que saber. O testemunho do Senhor não é simplesmente para que eles se defendam, mas é para que todos saibam o poder de Deus. E ele diz: saibam os senhores e todo o povo de Israel, por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Pedro faz aqueles homens entenderem que os errados eram eles. Olha, vocês crucificaram Jesus Cristo. Vocês rejeitaram Jesus Cristo. Mas foi Ele que curou. Foi Ele quem nos curou. Foi Ele que nos transformou de pescadores de peixes em pescadores de homens. Foi Ele que nos transformou em seus apóstolos, em seus discípulos. Foi Ele quem apostou na nossa vida quando ninguém mais apostaria. Olhando para o nosso histórico, será que alguém nos escolheria para transmitir a sua mensagem? Para falar da sua vida? Para ser seu embaixador? Provavelmente não. Mas Ele fez isso. Ele investiu muito do seu tempo final na terra para nos ensinar, para que a gente pudesse falar para todas as pessoas que cruzassem o nosso caminho: olha, em nome desse homem que foi pendurado no madeiro, em nome desse homem, a vida, a salvação, a cura, a libertação, a renovo, a novidade de vida. No nome desse homem. E aí ele diz: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular.
Imagine só que eles não simplesmente crucificaram, mas eles rejeitaram. Mas eles rejeitaram como construtores nécios, construtores loucos, que não sabem que era justamente a pedra chamada Jesus, que era o fundamento daquela construção. Meus irmãos, a nossa vida só pode ter base, fundamento em Jesus. A nossa igreja só pode estar de pé quando tem como fundamento, como base em Jesus Cristo. O cristianismo só existe por conta de Cristo. Se eu tiro Cristo, eu tiro tudo. E essa era a pergunta que se fazia 500 anos atrás. A Igreja Católica Apostólica Romana dizia: se nós tirarmos as boas obras, se nós tirarmos as indulgências, se nós tirarmos tudo aquilo que nós cremos há tantos e tantos anos, o que é que sobra? O que é que pode ser necessário para salvar as nossas vidas? Surge um homem chamado Lutero que diz: Cristo. Só isso. Cristo é suficiente. Cristo é poderoso. Cristo é a nossa base. Cristo é a nossa vida. E o versículo 12 mostra isso. Além de curar e libertar, a partir do momento que a gente percebe a cura no paralítico e a libertação dos 5.000 que ouviram aquela pregação, nós enxergamos que Jesus Cristo salva e só há salvação nele. O versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Ele não apenas atua na conversão, mas ele atua também na salvação. Perceba que nesse texto 5.000 creram. Creram porque escutaram a pregação, e a pregação de Cristo, como diz Romanos 10:17. Aquelas pessoas tiveram o seu coração transformado, o seu entendimento aberto a partir do momento que o nome de Cristo foi mostrado a eles. Ali eles foram convertidos. Aqui a grande diferença entre eu me converti e eu fui convertido. Se você se converteu, cuidado. Talvez dê errado daqui para frente. Porque foi você que achou, então você pode perder. Mas aquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário, ninguém toma. Então, se você foi convertido por Cristo, se o Espírito Santo lhe regenerou, não há quem tome sua salvação. Ele atuou na sua conversão, ele atua em todo o processo da santificação, nos acompanhando dia após dia, até a consumação do céu, para que nós preguemos a outros, façamos discípulos, ensine a obedecer, assim como nós obedecemos, e finalmente nós sejamos salvos. Os profetas de Baal, eles foram desacreditados no Monte Carmelo. Eles acreditavam que Baal podia salvar, mas Elias mostrou que não. O único poderoso é Jesus. 450, se cortaram, gritaram, nada aconteceu. Os que adoram divindades pagãs foram sendo conquistados e dizimados pelo povo de Deus durante todo o Antigo Testamento. Se você pegar ali qualquer texto, Deuteronômio para frente, você vai perceber quantas divindades pagãs eram adoradas, quantos povos pagãos habitavam em terras que eram do povo de Deus, e como o próprio Deus dizia: olha, conquiste esse povo e matem todos. Destrua tudo, todos os altares a ídolos, porque aqui só o meu nome será louvado. É isso que a gente deve fazer também quando é convertido pelo Senhor. Se só a salvação dele, só a ele deve nos dar glória. E é por isso que todos os outros ídolos devem ser quebrados. Todos os altares devem ser quebrados. Só ser erigido o altar do nosso coração ao Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas que não criam no nome de Cristo, obviamente não tiveram a sua salvação, não tiveram a mudança das suas mentes. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. Diz Paulo em Coríntios. E ele também diz em Romanos que já não há mais condenação para os que estão em Cristo. Não somente você é nova criatura, mas ninguém pode condenar você. De vez em quando você pega e fica aquela coisa na cabeça: meu Deus, e agora? Será que eu ainda sou digno de pronunciar o teu nome, de elevar uma oração a ti, de subir à tua casa? Sim, você é. A partir do momento que você dobra o seu juízo e pede perdão. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda injustiça. Basta que nós confessemos sinceramente o nosso coração. Ele nos purificou com sangue inocente vertido na cruz. Ele não pecou, mas ele carregou todos os pecados. Jogou o mar do esquecimento.
Ele perdoou cada um dos nossos pecados, nos livrou da prática do pecado constante. Hoje você pode até errar, mas você não se alegra mais com aquilo. Aquilo não preenche mais o seu coração. Aquilo não faz com que você se sinta orgulhoso, faz com que você sinta pena de si mesmo. Você olha no espelho e diga: quem sou eu? E aí Jesus Cristo diz: você é meu filho. Eu lhe recebo e perdoo o seu pecado. Nós precisamos continuar pregando dessa maneira, dizendo ao pecador: olha, há salvação para a tua vida. Mas dizendo a ele: onde há salvação? Há em Cristo Jesus. Ele recebeu a ira de Deus no Calvário no nosso lugar. E me perguntaram já ontem: por que tinha que ser daquele jeito? Por que Jesus Cristo tinha que passar por tudo aquilo? Por que tinha que ser tão doloroso? Por que tinha que ser tão sofrido? Tinha que ser daquele jeito porque a gente ia sofrer tudo. Se não tivesse sido ele, teria sido doloroso, sofrido para todos nós. E é sofrido e é doloroso para todo aquele que não vai habitar no céu. É sofrido e é muito doloroso. Não vai haver descanso, não vai haver repouso, não vai haver sossego, choro e ranger de dentes. Isso ninguém quer, nem aqui nem fora. Se nós, de fato, ansiamos pela morada celestial, devemos viver como cidadãos celestiais. E se cremos que Ele foi para aquele madeiro em nosso lugar, para satisfazer a justiça do Pai, então vivamos como novas criaturas, vivamos como filhos de Deus. Nenhum outro fez o que Ele fez. Algumas pessoas querem colocar Jesus Cristo como mais um mito, mais uma história, muito parecida com muitas outras. Veio uma pessoa e uma estrela anunciou o local onde ele estaria nascendo. Ele nasceu numa origem muito humilde, e aquela pessoa foi crescendo, foi aprendendo de uma certa doutrina e foi passando para outras pessoas. Era um homem de uma índole muito boa, de uma conduta exemplar, que não se achava nele algo para ser repreendido. Nada diferente de muitos outros. Mas a gente sabe que há toda a diferença, porque só um foi enviado por Deus. Só um era integralmente homem, integralmente Deus. Só um tinha poder para dizer: perdoados estão os teus pecados. Só um, Jesus Cristo. Não há outro nome, de forma alguma, no céu, na terra, embaixo da terra, qualquer outro lugar, que nós encontremos salvação sendo o nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que nós possamos encontrar nele não somente a cura física, mas também a cura espiritual. Encontrar nele libertação para os nossos dilemas, os nossos problemas, os nossos conflitos. Também encontrar nele e indicar nele para as pessoas que vivem aí cheias de problemas, cheias de dificuldades, coração apertado, aflito, perturbado, dizer: só em Jesus Cristo a solução. Que nós possamos crer nele de uma forma incondicional. E que quando acontecer na nossa família alguma questão, seja de cura, de libertação, de salvação, que depositemos nele a nossa confiança. Entreguemos a ele todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. E entendamos o seguinte: a maior necessidade dessa relação Cristo e nós, seres humanos, é nossa. A maior necessidade é nossa, que é a necessidade espiritual. Nós não éramos nada, estávamos mortos, mas Ele deu vida. Amém. Essa vida não foi dada para ser vivida de qualquer forma, foi dada para glorificar Ele. Amém. A necessidade é nossa, de viver no caminho dEle, para que Ele seja glorificado e Ele se alegre com as nossas atitudes. Amém. A necessidade é nossa, porque sem Ele a gente não vive, não tem vida e não tem sustentação. A necessidade é nossa, porque sem a sua palavra, qual vai ser a nossa base? Como responderemos a todas as adversidades que se apresentam na nossa frente? Como teremos resposta para tudo que tem sido questionado hoje? Só em Jesus Cristo é que nós temos a resposta para todas as soluções, todas as questões da nossa vida. Então depositemos nele a nossa confiança. E hoje, que é um dia de Santa Ceia, justamente porque nós confiamos em Cristo,
justamente porque nós sabemos o poder que há no seu nome, justamente porque nós temos nele a nossa base, o nosso fundamento. Façamos tudo em memória dele. Lembremos do seu sacrifício. Garante a nós, não condições, mas garante plenamente, totalmente, a salvação das nossas almas e eternamente. Que Ele nos abençoe e nos guarde em Cristo Jesus.